Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre o BTAL11. É um fundo imobiliário que veio com uma proposta diferente. Ele busca unir o agro com o segmento de logística. Particularmente eu achei isso bem interessante. Mas vamos levantar aqui todos os pontos positivos e negativos para ver se o BTAL11 está valendo a pena. Ele é um fundo imobiliário relativamente novo, ele teve seu início em fevereiro de 2021, então a gente não tem aquele histórico de longo prazo para dar uma olhada nele. Ele é administrado e gerido pelo BTG Pactual e a consultoria imobiliária fica a cargo da Funchal Investimentos. Ele conta com a taxa de administração de 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo ou sobre o valor de mercado do fundo, caso o fundo imobiliário integre o IFIX, que é um índice de fundos imobiliários. E quando a gente olha dentro do IFIX, do índice de fundos imobiliários, temos que o BTA11 tem uma participação de 0,53% aproximadamente nesse índice, ou seja, essa taxa aqui de administração é 1,10% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. Ele já emitiu mais de 5 milhões de cotas, tem um prazo indeterminado e é para investidores em geral. Aqui na minha visão, por enquanto, são dados bem tranquilos. Vamos para o primeiro dado que eu sempre gosto de olhar para saber se é um ponto positivo ou negativo, a respeito da liquidez do fundo imobiliário, ou seja, das negociações de cotas do fundo imobiliário. E na minha visão, para o fundo ter uma boa liquidez, ele precisa ter um volume financeiro médio negociado diariamente de no mínimo R$ 1 milhão. E quando a gente olha os últimos 6 meses aqui do fundo, temos que ele possui uma baixa liquidez, mas está batendo na trave. Não à toa esse fundo imobiliário tem mais de 22 mil cotistas, então é questão de tempo até ele ter uma boa liquidez. Só que por enquanto, nos dados que a gente está vendo aqui atualmente, ele possui uma baixa liquidez e isso é um ponto negativo. E como o fundo imobiliário tem aproximadamente aí 1 ano de existência, na minha visão nem faz sentido compará-lo com o IFIX. Então eu já vou entrar aqui direto dentro do portfólio do fundo imobiliário e temos que ele possui participação em 11 ativos, sendo 2 CRIs e 9 imóveis. E esses imóveis, eles estão localizados em várias regiões aqui no país, com 5 ativos localizados lá no Paraná. Mas ele também tem ativos localizados em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e na Bahia. Então, é uma boa diversificação de ativos e é uma boa diversificação regional. Logicamente, também é uma boa diversificação de locatários. E um dado super importante é que esses ativos possuem diversos tipos. Temos aqui armazéns, complexo industrial de sementes, terminal de transbordo, centro de recebimento de grãos, terminal portuário, armazéns refrigerados, fora aqueles CRIs que o fundo imobiliário detém. Então, é uma boa diversificação de tipos de ativos. Ele possui locatários de vários segmentos da economia, sendo que todos os contratos são atípicos e mais de 90% dos contratos vão vencer a partir de 2031 e todos eles são indexados pelo Índice de Inflação IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no país. Então ainda temos um longo horizonte de tempo para ficar tranquilamente recebendo esses dividendos aqui do BTAL11. E entrando nas informações mais recentes, temos que o fundo imobiliário nos últimos 12 meses pagou R$ 9,20, o que dá um dividend yield de 9,54%, o que é um pouco maior dos fundos imobiliários de logísticas padrão. E em relação ao seu preço, temos aqui que atualmente ele possui um valor patrimonial por cota de R$ 103,68, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 96,50. E quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo seu valor patrimonial por cota, temos aqui um preço sobre valor patrimonial de 0,93. Ou seja, atualmente o BTAL11 está com cerca de 7% de valor mais barato em relação ao seu valor patrimonial. E agora que você já viu todos os dados mais relevantes do BTAL11, vou levantar aqui todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se o fundo imobiliário está valendo a pena. E como sempre, vou levantar aqui primeiro os pontos positivos. O primeiro é que o fundo imobiliário é o velho multi. Ou seja, ele tem participação em multi-imóveis, já que ele possui participação em 9 imóveis,
sendo esses imóveis espalhados aí em várias regiões aqui no país, então ele é multirregional, e como esses imóveis estão alugados para vários inquilinos, temos aí que ele é multilocatário. O fundo imobiliário ainda detém, além desses 9 imóveis, 2 CRIs. O outro ponto positivo é que o fundo imobiliário atualmente está com 100% dos contratos atípicos, sendo que mais de 90% dos contratos vão vencer a partir de 2031. Então a gente tem quase 10 anos aí para ficar recebendo dividendos aí tranquilamente, sendo que nos últimos 12 meses o fundo imobiliário distribuiu mais do que 9% em forma de dividendo, e ele ainda está com cerca de 7% de valor mais barato em relação ao seu valor patrimonial. Dito isto, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o fundo imobiliário possui uma baixa liquidez, mas eu acredito que isso, com o passar do tempo, vai se resolver tranquilamente, já que o fundo imobiliário já tem mais de 22 mil cotistas. O outro ponto, o segundo ponto que na minha visão é negativo, é que o fundo imobiliário é recente. Ele tem pouco mais de 1 ano de existência. Logicamente, a gente não tem todo o histórico dele para a gente saber como que ele vai performar no longo prazo, ainda mais porque esse fundo ele vem com uma tese de investimento diferente, já que ele busca unir os segmentos agro com o de logística. E o outro ponto, que apesar de estar aqui dentro dos pontos negativos, na verdade não chega a ser nem a negativo nem a positivo, é basicamente um risco, porque a gente não sabe o que vai acontecer, porque esse fundo imobiliário ele possui imóveis bem específicos, e apesar de serem bem importantes para essas empresas, será que quando chegar lá em 2031, 2032, o fundo imobiliário vai ter facilidade ou vai ter dificuldade para renovar os contratos com esses inquilinos? Como isso aqui é um dado ainda obscuro, porque a gente não sabe como o fundo imobiliário vai se comportar no longo prazo, isso aqui, na minha visão, chega a ser até um risco. Mas isso aqui, só o tempo vai dizer se vai ter facilidade ou se vai ter dificuldade. Mas com todos esses pontos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião, e isso de forma alguma é recomendação de investimento, quando eu levanto aqui todos os pontos, seja os positivos, seja os pontos negativos, na minha visão, esse fundo imobiliário está valendo a pena. Entretanto, eu não me exporia mais do que 5% da minha carteira nele, porque como é um fundo que ainda tem que mostrar o seu valor no passar do tempo, porque ele tem cerca aí ainda de 1 ano, a gente não sabe como ele vai performar no longo prazo, fora que ele tem essa tese diferente, né, de unir o agro com o segmento de logística, a gente não sabe como ele vai performar. Mas eu gostei dele, gostei dessa tese dele, gostei aí dos ativos que ele possui. Ele realmente, na minha visão, parece ser um bom fundo imobiliário. Mas por conta desses pontos negativos, eu não me exporia mais do que 5% nele. É isso, eu fico por aqui. E aqui em cima tá aparecendo para você eu falando a respeito de outros ativos. Fico por aqui e até mais.